Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Paulo inicia o capítulo 8 falando que ele iria dizer a respeito dos alimentos, da comida sacrificada aos ídolos. E eu quero, neste contexto, nós vamos encontrar uma sociedade sincrética, onde predomina a cultura grega e o pragmatismo romano. Foi onde originou a cultura grego-romana. E o sincretismo romano, ele absorveu os deuses gregos. A partir do século II a.C., os deuses gregos foram absorvidos pela cultura e ganharam novos nomes. Zeus. Quem aqui já ouviu falar em Zeus? Só os meninos? Não, tem aqui Zeus. O que é o deus Zeus? Da Grécia. Zeus é o deus do trovão. É deus do trovão mesmo, né? Zeus, deus do trovão. Filho de Cronos. Zeus é filho de Cronos, que é o pai dos deuses. Mitologia grega. E aí, o que aconteceu? O Império Romano pegou Zeus e transformou ele em Júpiter. Dionísio, que era o outro deus grego, foi transformado em Baco. Baco. Daí vem Bacanal, de Baco. Tá, esse deus Dionísio se transformou em Baco, e aí vem a origem do Bacanal. Poseidon virou Netuno. Afrodite virou Vênus. Artemis se tornou Diana. Diana mesmo, aquela Mulher Maravilha, Amazonas, lá do DC. Era uma deusa grega. E assim por diante. Sem o monoteísmo e a exclusividade religiosa, as pessoas frequentavam cultos muito mais abertos. Prova disso é que Roma construiu um prédio chamado Partenon, aonde tinha várias, vamos entender, é como se fosse um camelódromo, aonde você tinha várias banquinhas de deuses para você cultuar. Só que não era banquinha, tá, queridos? Era um gigantesco, né? Era algo exclusivo, extraordinário. Só que tudo isso foi ter um conflito lá no século IV depois de Cristo, aonde o Império Romano oficializou o cristianismo como a religião oficial. E aí o que aconteceu? As outras pessoas romanas que não eram cristãos falavam assim: você pode ser cristão, mas venha também na festa de Zeus. Venha também aqui na festa da Diana. Vamos lá celebrar Dionísio, Baco. Hoje o negócio vai ferver lá. Então Paulo, ele vai falar, ele vai responder sobre comidas oferecidas a esses deuses. Continuando, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Continuando, se alguém pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Próximo. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo começa agora a trabalhar. Você imagina, Paulo está falando para uma igreja que está inserida nesse contexto de muitas religiões, de muitos deuses, e ele tem que lidar com isso, com um pessoal que viviam isso todos os dias,
para eles era importante, parece que hoje não é tão importante para a pessoa cultuar a Deus, mas naquela época, o que eles tinham uma importância muito maior do que as pessoas dão hoje ao culto. E agora você percebe que Paulo tem uma questão para tratar ali. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem um conhecimento. Volta no 2, por favor. Perdão, no 1. Sabemos que todos temos conhecimento. Só que o conhecimento traz orgulho. Paulo, ele está falando aqui a respeito do orgulho humano, do saber. Porque o grego era muito filosófico. Os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos gregos de conhecimento, então gerou muito saber, e eles tinham aquilo dentro deles, uma arrogância intelectual, um atrevimento intelectual do saber, do conhecer. Pessoas que se diziam, eu sou o cara, eu sou a cara. Paulo começa a trabalhar então no orgulho, mostrando que cada pessoa tem seu ponto de vista e sua razão de ser. Ele então se apoia no amor, ao invés do conhecimento, que era e ainda é muito arraigado em nossos dias. Hoje não é tão diferente como era lá. Muitos hoje se acham bambambam, não, eu sei tudo, conheço tudo, eu já li quase tudo. Ou seja, o amor ao próximo é prioridade e parte do fundamento cristão. Em contrapartida, o saber é totalmente inútil se utilizado sem o amor. Amar a Deus não é um sentimento, querido, e sim uma negação do saber humano pelo destino divino e eterno. Esse é o amor que nós temos que ter. É isso que Paulo estava mostrando para eles. Esquece Sócrates, esquece Platão. Primeiro você tem que anular isso na sua vida. Primeiro, anula isso, coloca Jesus. Depois que você colocar Jesus, aí você pode ir lá ver o que tem de bom, para você filtrar. Porque enquanto você não tiver Jesus, você não tem filtro para saber o que é que eles produziram de bom, para você reter o que é bom e descartar o que não presta. Porque nós não podemos negar que eles tiveram contribuições históricas que mudaram o mundo. No entanto, nem tudo o que eles dizem é verdade. Por isso que a nossa principal função, o que Paulo está falando, que ele está começando a orientar, vamos colocar um filtro primeiro. Vamos colocar primeiro, esquece o que tem aí de filosofia, de pragmatismo romano, e vamos ficar com Jesus. Se passar pelo crivo da palavra, vale. Se não passar, você joga fora. E aí nós vamos para um estudo de caso agora. Vejamos os motivos, então, que Paulo expôs o assunto. Versículo 4. Nós vamos do 4 ao 8. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Então Paulo falou para eles assim, todo mundo sabe, todo mundo que é cristão, sabe que não existe deuses, que não tem deuses, que só existe um Deus. Pronto, falou para eles. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses aqui, entre aspas, e muitos senhores, porque são inventados, são invenções humanas. E, na verdade, são invenções dadas por demônios, por entidades malignas. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Esse conhecimento da palavra aqui, nem todos têm. Talvez você está tendo esse conhecimento hoje, nos vendo aí pela internet. Talvez você não sabia até esse momento que só existe um Deus e que todas as outras deuses criados são invenções humanas por parte de demônios, do diabo. E só existe um Deus e um só Senhor, que é Jesus. Então que Paulo falou, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Então a pessoa vem na igreja, vai lá na igreja, frequenta, estava lá na igreja de Corinto, frequentando lá, mas também ia lá no outro lugar adorar outro Deus. Para essa pessoa, Jesus era mais um acessório. Vamos entender assim, você tem a sua máscara, se tornou um acessório. Então, você usa a máscara para você não contaminar o outro e para não se contaminar. Eu vou até Jesus porque ele tem uma bênção específica para mim e eu vou usar então de Jesus para aquilo que me convém. Mas eu também vou lá nos Zeus para mim poder ver outras coisas que eu preciso. Mas eu também vou lá na Diana porque ela é deusa da fertilidade, eu estou estéril, eu preciso resolver a minha situação. Vários deuses para vários propósitos. Comer comida sacrificada. O assunto está aí. Tá? Então, mas quem come é fraco. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Faz diferença. Para quem tem o conhecimento que só tem um Deus, se você for numa encruzilhada de macumba, pegar um frango e comer, não faz diferença. O frango, se o frango tiver com coliformes fecais mal feitos, você vai passar mal. Normal. Mas se o frango está bem feitinho, lá está tudo ok, a farofinha está beleza, você pode comer que não tem problema nenhum. Porque você crê em Deus. Orou, consagrou, acabou. Só que, para muitos, vendo você frequentar aquele ambiente, fazendo isso, vai dar para eles o entendimento de que você está fazendo algo para o ídolo. A sua fé, então, para ele, não é uma fé tão verdadeira assim, que você frequenta outros lugares e come das comidas de outros lugares. E quando nós falamos de comida de outros lugares, nós também falamos de ministrações, de palavras. Talvez você não percebeu ainda, mas existe muitas outras igrejas, entre aspas, ou cultos, entre aspas, que ministram palavras que não vêm da Bíblia, que tem um evangelho que não é o evangelho do Senhor, mas é segundo homens, e você se alimenta daquilo. Não, eu conheço Jesus, eu vou lá só para me aprender mais, eu vou lá só para me entender mais. Não sabe que está enfraquecendo o outro. Olha só, terminou o versículo 8. Então, assim que o paganismo greco-romano foi entrando no cristianismo, Paulo estava então batalhando com a igreja de Corinto para evitar esse tipo de sincretismo. Queridos, os romanos expressavam a sua devoção aos deuses com oferenda nos templos, em santuários domésticos, faziam os altares em casa, tinha lá o lugar de adorar a imagem, colocava lá um altar em casa, o culto doméstico. Eles tinham procissões, orações, e tinham sacrifícios públicos. O sacrifício, que eram as ofertas, queimar os animais, queimar gordura, como aquilo que Deus ensinou para o povo de Israel, eles também faziam, o demônio também recebe. Só que o demônio recebe no chão, Deus só recebe no altar. E o culto doméstico não parece ter mudado muito. Continua a pessoa tendo culto doméstico, continua pessoas tendo altares dentro de casa, ídolos dentro de casa. Talvez você nunca reparou naquele
alguma bugigangazinha que você tem lá, um elefantezinho que traz sorte, uma piramidezinha, um Buda, ou um círculo aonde você evita, é tipo um círculo indígena feito de corda para evitar sonhos. Talvez você nunca percebeu, nunca teve esse tipo, mas são pontos de contato demoníaco, sutil, que mal tem nenhum, mas é um ponto de contato. Paulo está dizendo que tinham irmãos frequentando outros cultos e comendo de comidas oferecidas. Porém, Paulo entende não haver problema algum em comer, pois é sabido que não existe outros deuses na perspectiva cristã. Mas nem todos tinham essa visão, ou seja, existiam pessoas que não eram maduras na fé, para conseguir discernir essas questões. E aí Paulo, então, ele faz uma orientação para a igreja. Como que a igreja deve se comportar? Versículo 9. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Paulo adverte aqui quanto à liberdade que adquirimos, pois a mesma não deve ser usada para agir no limite do amor de Deus. Deus te ama, amém? Não ande no limite do amor de Deus. Não ande na beiradinha do precipício. Não caminhe nesse limite, é perigoso você cair. Você tem liberdade, mas a sua liberdade, você pode andar até um determinado ponto, você pode ir até um determinado lugar, porque se você ultrapassar aquilo, você pode cair. Existe um limite que nós não podemos passar. E o versículo 10 diz: pois se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzida a comer o que foi sacrificado a ídolos? A pessoa não vai ver o outro fazendo? O que Paulo está dizendo, o fato de eu me achar o cara ou a cara bom, não me dá o direito de fazer o que eu quero. Pois agora eu sou um testemunho vivo do amor de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você. Isso não me dá o direito de achar que eu posso fazer tudo o que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu conheço a verdade e aquilo não me contamina, mas pode estar contaminando o outro. Então Paulo vai no verso 11, e ele diz: assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Você mata uma pessoa por conta do seu conhecimento. E se você prestar atenção na leitura que eu fiz de Mateus 23, versículo 19, onde Jesus fala assim: cegos, hipócritas dos fariseus, o versículo acima, eu acho que versículo 5 ou 8, ele diz: vocês não deixam as pessoas entrarem no reino, vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem, vocês estão destinando elas ao inferno. A religiosidade. O que Paulo está falando é que se você não nascer de novo, se você não nascer no Espírito, a sua religiosidade vai matar você e os outros. A questão é toda essa arrogância, autocontrole, saber de tudo, de conhecer tudo, pode estar destruindo vidas pela qual Jesus morreu. Talvez você tenha um irmão, e aí você fala para o irmão: vamos ali, e aí você leva ele num terreiro. Mas você é cristão, por que você está levando o outro no terreiro? Eu estou falando terreiro porque é algo que a gente entende melhor. Mas se você levar ele em um lugar onde vai fazer com ele, por exemplo, aromaterapia, ou em um lugar onde vai fazer com ele, como é que chama, gente? Esqueci o nome do negócio das pedras. Reiki. Esse negócio aí. Aí você leva o irmão para esse lugar. Querido,
Jesus salva, Jesus cura. Pedra é pedra. Pedra é pedra. Não precisamos entender isso. E aí você que entende que Jesus salva, Jesus cura, leva o outro que não entende. Aí o outro começa a adorar as pedras lá. Começa a focar naquilo. Porque não tem maturidade. Não tem maturidade. Se vocês me virem indo no lugar, vocês vão achar que vocês também podem ir. Se o pastor vai, eu também posso ir. Porque se ele vai, quer dizer que é bom, eu posso também. Você está vendo o perigo que é? O perigo que é o nosso exemplo. Por isso nós temos que ter o cuidado do nosso testemunho. Do nosso testemunho. Versículo 12. E quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Olha só, o pecado que era contra o irmão ficou agora contra Cristo. A questão é, eu peco não por fazer algo que me separe de Deus, mas por fazer o meu próximo se afastar de Deus, por causa da minha, como é que é o tema da mensagem? Consciência inconsequente. Por causa da minha consciência inconsequente, eu mato meu irmão. Eu tenho consciência, eu entendo tudo, mas eu estou sendo inconsequente com as minhas atitudes, levando o outro a pecar e a outra a morrer. E o versículo 13: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Comer em templos de ídolos é um mau testemunho. Com isso, acaba levantando, ou levando os outros irmãos para aquele ambiente e o desviando da verdadeira fé em Cristo. Desvia ele da verdadeira fé em Cristo. E eu quero aplicar algumas questões para os nossos irmãos nos dias atuais, dentro dessa palavra, porque esse contexto de comida de ídolo está lá em Corinto. Tem hoje? Tem, mas eu acho que não é tanto. Mas o que é que tem mais? Tem mais aquele irmão que vem para a igreja, tem comunhão com a igreja, mas vira e mexe, ele está no barzinho com os amigos. Não é que ele não pode beber, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia não proíbe beber, não proíbe. Não é pecado beber. Pecado é a embriaguez. Mas, para aquele irmãozinho que chegou agora e vê o pastor numa mesa de bar, bebendo uma cerveja, vai dar para ele a autoridade para ele também beber. E ele pode não ter o controle que o pastor tem e se embriagar, chegar em casa bater na mulher, bater nos filhos, e por aí vai. Claro que o pastor nunca bebeu, tá, queridos? Não porque eu decidi não beber e eu nunca bebi. Não sei o que é cerveja. Tá? No entanto, o que eu estou querendo dizer para vocês, estou me colocando como exemplo para vocês verem o tão forte é. Agora, se dentro de casa, pastor, eu bebo só em casa. Só eu lá, minha mulher, meu tira-gosto, vendo uma TV ali e tal. Beleza, você se embriaga? Não, beleza. Mas seus filhos estão vendo. Será que seus filhos vão ter o mesmo discernimento seu? O diabo está vendo. E aí, será que convém continuar? Porque você vai querer falar depois para ele, meu filho, por que você está bebendo desse tanto? Você deu o exemplo desde pequeno. Então você não tem como falar. Aí você tem um irmão que quer uma cura e Jesus não curou ele. Aí ele é novo na fé, Jesus não curou. Aí ele vai procurar um centro espírita. Ou ele vai no outro terreiro. Alguém leva. E aí? Você está vendo que se uma pessoa dá uma orientação, ela pode matar o outro. Irmãos que vão procurar o bem-estar numa meditação. Querido, quer meditar? A palavra de Deus fala medite dia e noite na Bíblia.
na palavra. Porque aquela meditação de você deixar sua mente vazia, tem um ditado popular que é muito certo: cabeça vazia é oficina do diabo. Se você quer pensar em algo, pense nas coisas do alto. Vai para a palavra e reflita na palavra, porque além de você trazer cura para a tua vida, você vai estar trazendo bênção para a tua vida. Não deixe sua cabeça vazia. Não fique sem pensamentos na sua cabeça. Pense, mas pense as coisas do alto. Medite nas coisas do alto. Não é errado meditar. O que nós vemos hoje é a demonização de tudo aquilo que Deus criou. Nós temos olhos, não temos? Cadê o óleo? Está aqui, ó, o óleo. Está o óleo. A Bíblia orienta nós ungirmos os enfermos. A Bíblia não orienta você cheirar o óleo. A Bíblia não orienta você tomar o óleo. A Bíblia orienta ungir os enfermos. É a orientação que nós temos. E nós sabemos que existem óleos terapêuticos. De mirra, vários tipos de óleos que Israel usavam. E às vezes você olha para a Bíblia falando que tem que ungir os enfermos, e você pensa que é só um óleo qualquer para passar no enfermo. Não. Muitas das vezes passava o óleo terapêutico da época, para a cura de uma determinada doença. Não quer dizer que existe um poder místico no óleo, mas existe um poder curativo naquela substância que é passada lá, como se fosse uma pomada. Você passa, o corpo absorve e pronto. Mas eu fico com o que a Bíblia orienta. Existe a Bíblia orientando também você ter incenso. Cheiro. A Bíblia orienta que pode ter cheiros agradáveis, não tem problema. Mas a questão não é adorar o cheiro. Às vezes a pessoa põe a fé no óleo. A fé não pode estar no óleo. A fé não pode estar no incenso. E por isso que nós não podemos correr no erro de dar valor àquilo que é material. E existem outros recursos. Querido, o que eu preciso que você entenda, por exemplo, homeopatia. É algo duvidoso. Para muitos, para outros não. Tem gente que crê piamente na homeopatia. Tem gente que crê piamente no yoga. Tem gente que crê piamente, né, em oferendas feitas a Exu, que vai resolver o problema. Vocês estão entendendo que são recursos místicos? O que eu preciso que você entenda que a diferença, por exemplo, entre a medicina tradicional, que querendo ou não, ela tem um pezinho lá na bruxaria, na alquimia, na feitiçaria, mas o que é a diferença? É que ela não tem uma conotação de cunho espiritual. Ou seja, ela virou ciência. E isso trabalha apenas no corpo físico. Não trabalha no seu espírito. Ele não tem a premissa de tratar o seu espírito, para curar o seu espírito, a sua alma. Mas só para sarar o corpo. E isso, quando entra nessas áreas de yoga, chakra, ponto de energia, essas outras áreas, elas são pontos de demônio para entrar na tua vida, para agir na tua vida. Então você precisa entender que nem tudo o que existe convém para um cristão fazer. É isso que Paulo estava falando. Você tem que ter o filtro. O filtro é aqui, ó. O filtro é esse. Está aqui, beleza. Não está, deixa para lá. Joga fora. Por quê? Eu prefiro errar pelo zelo do que fazer o que eu acho, que aí eu sou o cara, né? Eu sou a cara. Porque aí eu tenho conhecimento. Aí o que Paulo fala que é o orgulho. Vou querer saber e querer saber do jeito que eu faço. Agora, quer ver algo que está matando muitos irmãos e gerando divisão no corpo de Cristo? Tomara que o YouTube não derrube o nosso vídeo. Tratamento precoce. Está matando os irmãos. Tem muitos irmãos em Cristo brigando. Muitos irmãos. Um fala o quê? Não tem comprovação. E o outro? Não, espera pegar então.
Espera pegar. Não toma um remédio, não. Querido, os dois lados de uma mesma moeda, ambos estão certos e ambos estão errados. Ao mesmo tempo. Essa é uma triste constatação. Por quê? A consciência inconsequente acaba levando outras pessoas a baixarem a guarda e a contrair o vírus. E muitos morreram por essa razão. O exemplo inapropriado. E da mesma forma de que Paulo falava sobre os ídolos. A pessoa fica negando uma coisa e outra, enquanto pessoas morrem. Quer um tratamento? Vou dar um tratamento para você. Atividade física, para aumentar a sua imunidade, no mínimo 3 vezes, 30 minutos ao dia. Tomar sol 20 minutos, sol das 10 ao meio-dia. Só que você tem que tomar sol, você tem que tirar, fazer tipo um bronzeamento, 20 minutos, todo dia. Beber 400 ml de suco de laranja com couve, para vitamina C, ferro. Trocar sua sobremesa por uma fruta. Excluir o refrigerante. Eliminar as frituras. Comer de 3 em 3 horas. Tratamento precoce. Com isso, não quer dizer que você não venha pegar o vírus, mas quer dizer que seu organismo vai estar mais forte para vencer. Preventivo para a sua vida, ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Agora, nós não podemos deixar de lavar as mãos. Nós não podemos deixar de usar máscara. Nós também não podemos deixar de manter um distanciamento para não ter aglomeração. E nós não podemos deixar de tomar a vacina. Querido, negar a eficácia disso tudo que eu te disse é negar o amor. Porque cada coisa dessa, você tem condição de fazer e não te ofende em nada. Vai trazer benefício para a tua vida. Benefício para a tua vida e para a vida do teu próximo. Porque quanto menos gente tiver essa doença, melhor, mais feliz nós vamos ser. Porque menos morte nós vamos ter. Mas uma coisa não anula a outra. Agora, você pegou. E agora? Agora é com o médico. O que o médico falar, você faz. Vai no médico, consulta. O que ele te passa agora? Minha esposa pegou. O médico deu o remédio para ela, tomou. Apesar que o laudo deu, que ela deu embolia pulmonar, com 50% do pulmão tomado. E hoje a gente sabe, se a pessoa está com embolia, com 50% do pulmão tomado, está lá a tomografia. É só um milagre. Ela não precisou de entubar, ela não precisou de ficar internada. Por quê? De um dia, de uma tomografia para uma outra, Deus fez um milagre. Quando foi ver, ela só estava com 20% na outra tomografia. Então Deus cura. Deus cura. Deus restaura. Nada é 100%, querido. Nada é 100%. Contudo, o conjunto de todas as medidas irão gerar benefícios para toda a sociedade. Nós precisamos ter consciência, mas não uma consciência inconsequente, mas uma consciência de que nós somos responsáveis pela nossa vida e pela vida do nosso próximo, natural e espiritual. Você é responsável pela sua vida espiritual e pela vida espiritual do seu próximo. Você é responsável pela vida natural sua e do seu próximo. As suas atitudes podem levar vida ou morte. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos ter em mente. O que você puder fazer de bem, faça. Faça. Porque se você não fizer o bem, tendo a oportunidade de fazer, você peca por omissão. Amém? E é isso que eu queria falar com os irmãos a respeito da consciência inconsequente e a respeito daquilo que nós vimos Paulo orientar e que não é diferente para nós hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?